A Justiça do Rio de Janeiro condenou o humorista Nego Di a pagar R$ 10.000 de indenização por danos morais à cantora e apresentadora Jojo Todinho, após ele fazer comentários ofensivos sobre a aparência dela em vídeo nas redes sociais. Quem diria que gordofobia geraria indenização, né? Pois é, fica aí o recado. Vamos falar sobre isso com a nossa maravilhosa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, quem diria? Que surpresa! Não dá pra falar qualquer merda assim na internet incólume? Você jura que tem Não é, Ana? consequência? Que surpresa que não pode falar qualquer merda na internet, né? O Nego Di, alguns humoristas, e bem entre aspas esses humoristas, né? Alguns profissionais aí que dizem que são do humor, eles costumam fazer determinadas coisas e acham que tá tudo certo. O Nego Di não é o primeiro, não vai ser o último, infelizmente, mas desta vez houve aí uma condenação, uma punição por parte do judiciário, coisa que nem sempre acontece, ou que muitas vezes acontece, mas é como se não tivesse acontecido nada também ao mesmo tempo. Eu estou falando do Léo Lins, e vocês sabem do que eu estou falando. Mas nesse caso, especificamente da Jojo Todinho, o Nego Di, de forma reiterada, foi para cima da Jojo em muitos momentos, inclusive falando da sua forma física, falando do seu ex-companheiro. E o judiciário detectou, né, depois da solicitação da Jojo, que, de fato, as ofensas tinham uma ofensa sobre o seu corpo, sobre sua característica física. E isso aí não seria permitido porque, de fato, seria um processo aí de difamação. Por isso, o Nego Di teve uma condenação e vai ter que coçar o bolso para pagar um valor que foi solicitado à justiça para a Jojo Todinho. Vale lembrar que, nesse caso, tem um valor definido, tá? Não é assim, o Nego Di disse que deu um valor e vai ter que, sabe, não tirou da cabeça dele, não, é definido pela justiça. Por que eu estou falando isso? Porque o Nego Di foi aquela pessoa capaz de dizer, inclusive, que doou 1 milhão para as famílias no Rio Grande do Sul e depois descobriu-se que foi mentira, ele não fez a doação daquele valor. Então, assim, é uma pessoa totalmente envolvida em questões aí adversas e contraditórias. Não esqueçam que ele chegou a ser preso por causa do site, né, de zoeira, que foi um site que, segundo o Ministério Público, segundo a polícia, vendia produtos que não possuía e não ressarcia os clientes. Então, por isso, ele foi aí preso e está respondendo ainda ao processo judicial. Um absurdo, né, Ana? Vou te pedir para trazer a matéria do dia, essa matéria sobre a condenação do Nego Di é exclusiva do dia. É bem interessante, porque a coluna traz aí os detalhes sobre os comentários ofensivos que foram proferidos e, por isso, a condenação. A coluna que aponta, né, a coluna do Daniel Nascimento, descobriu com exclusividade que a Justiça do Rio de Janeiro condenou o humorista Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di, ao pagamento de 10 mil por danos morais à cantora Jojo Todinho. A decisão é da segunda vara civil da região de Jacarepaguá e reconhece que comentários feitos pelo humorista nas redes sociais extrapolaram os limites da liberdade de expressão e configuraram discriminação por aparência física. A coluna ainda traz aqui, né, informação, né, dessa ofensa, da difamação. Eu gostaria só de lembrar uma coisa para vocês. A Jojo, ela já foi difamada por muita gente em redes sociais, inclusive já sofreu, não só pelo processo de gordofobia, como também já sofreu denúncias, já fez denúncias de racismo aí que teria sofrido nas redes sociais. E você não gostar da Jojo Todinho não dá direito a cometer nenhum crime contra a Jojo. Eu acho que é uma coisa muito óbvia que a gente precisa trabalhar, precisa falar mais e precisa compreender. É possível você fazer crítica à pessoa sem ser gordofóbico, sem ser racista e tudo mais. E aí, só continuando, que a coluna fala que na sentença a qual o colunista teve acesso, o juiz Mário Cunha destacou que, embora a liberdade de expressão seja garantida constitucionalmente, ela não é absoluta e encontra limite nos direitos à honra, à imagem e à dignidade. Segundo o magistrado, o conteúdo divulgado alcançou milhões de pessoas, mais de 3,7 milhões apenas no Instagram,
e ampliou a repercussão negativa e fomentos a comentários depreciativos contra a artista. A defesa do Nego Di alegou que o vídeo teria caráter humorístico e que o conteúdo foi excluído após a manifestação de insatisfação da cantora. O argumento não foi suficiente para afastar a responsabilidade, e é isso, é o mínimo de fato que deveria acontecer. Além da indenização, Ana, o Nego Di foi condenado a excluir definitivamente os vídeos e postagens relacionados ao caso de todas as redes sociais nos próximos 15 dias, sob multa diária de R$ 200, achou um valor baixíssimo, inclusive. E o juiz ainda determinou o envio de ofício ao Instagram e ao TikTok para garantir a remoção de conteúdo. O pedido da cantora para impedir futuras menções de seu nome foi negado sobre o argumento de proibição genérica que configuraria a censura prévia. A sentença ressalta, porém, que novas manifestações ofensivas podem gerar novas ações judiciais. Então, o Nego Di aí não foi muito feliz com o que falou, mas, Ana, a gente vai ver um dos vídeos que o Nego Di gravou, e nesse caso aí, para falar do marido da Jojo Todinho e do ex-marido, né, já. E, assim, eu acho que a gente precisa lembrar que isso não é piada, isso não é humor. E isso não deveria, inclusive, estar ainda disponível nas redes sociais, nem no YouTube, nem em nenhum outro lugar. Vou dizer, tirem as crianças da sala e vamos ouvir um trechinho de um desses vídeos que o Nego Di gravou, por favor? Peraí, deixa eu só deixar aqui no ponto. Aí. Esse aqui, né? Isso. Ok, bora. Acabou com o Lucas. Por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Alô, nega Rasputia! Colega... Ai, meu tirico! Ah, Rasputia é muito foda. Alô, Jojo Todão! O meu Todinho é foda. Como é que eu vou chamar uma negrona desse tamanho de Todinho? Parece um copão de Nescau, com 6 colheres, aquele copão de plástico da Frozen, que o cara pega no cinema. Botou tudo pra rua aí, madrinha. Vai, não aceitou, derramou tudo. Mas, ô, negrona, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que tu abalou? Tu arrasou com essa notícia aí? Tu parou o Brasil? Tu acha mesmo que ninguém sabia que isso aí era um baita de um barrão, rapaz? Isso eu tô falando desde a arrancada. Isso é bicha puta gladiadora. Rameira, isso é China de beira de estrada. Por que tu acha que ele era milico? Era sopa de nervo no quartel, canavial de cacete, plantação de JBL de carne. Lá no porão. Pô, nega Notorious, larga esse cara de mão, rapaz. Tá feio já pra ti, tá fazendo fiasco, mexendo na internet. Todo mundo já entendeu, não é que o cara não gostava de ti. É que a fruta que tu gosta, ele come até o caroço. Chupa, vira do avesso, faz de cueca virada, salseiro. Tá tudo certo, parte pra outra. Te permite viver o extraordinário. E eu já te falei pra ti, né? Tem que parar de arrumar esses brancos, não dá. Não é preconceito, mas, meu Deus do céu, tem que ter uma napa de cacete pra empurrar pra achar. Senão tem que procurar no Waze. Aí pega uns brancos meio macio ainda. Aí puxa uma manteiga de cacau pra fora, como é que vai dar conta? Nem com um macaquinho. Pra ti é haitiano, já te falei. Tem que ser coca de 13,300. Cacete tem que ser igual um nenenzinho de 6 meses. Cabeça tem que parecer uma nectarina. Tá, nega? Para de fazer fiasco. Pronto, pelo amor de Deus. Eu acho que o DMZ, né, o Thiago, ele descreve muito bem. Isso é discurso de ódio mal disfarçado de piada. E aí isso é uma baixaria, a gente não vai ter legenda em português, não, depois a gente, né, mas o que ele fala, basicamente, né, ele já começa chamando a Jojo de Rasputia, né, aquele personagem, e justamente da sua imagem, e não só Rasputia, como ele fala, olha, chama uma mulher desse tamanho de Todinho, sabe? E tem muitas outras palavras que vão ser ditas sobre o Lucas, que ele vai, que eu espero, inclusive, que tenha processo também em relação a isso. E é só para lembrar o que eu falei do Nego Di, por favor, você bora botar a matéria do Nego Di, que ele assumiu, né, na época lá da enchente do Rio Grande do Sul, que ele teria mentido sobre ter doado 1 milhão para vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O valor foi muito menor. E ele deu a entrevista informando que, de fato, ele não fez essa doação de 1 milhão, a doação foi menor, mas que ele, né, teria dito aquilo ali para incentivar as pessoas a doarem mais, e não, logicamente, para se autopromover. O Nego Di foi responsável por uma grande campanha de desinformação durante as pessoas, durante a enchente do Rio Grande do Sul, as pessoas ali tentando salvar suas vidas, seus itens. O mínimo ali que poderia ter feito era ficar calado, ainda que fosse do Sul, ou de fato, cobrando ali as autoridades, cobrando ao leite ali, né, o que poderia ser feito, mas ele fez uma doação de um valor simbólico e disse que doou R$ 1 milhão. Um absurdo, mas é isso. Esse é o Nego Di, só para a gente entender quem é ele, tá? É isso, Ana.
endereçar uma questão, assim. Eu compreendo, né, os comentários que a gente está vendo e concordo, em parte, né, com a gente fazer esse alerta, assim, que é um pouco curioso, estranho, né, que a Jojo Todinho com muita frequência defenda posições, né, que são posições aí alinhadas, desculpa, a uma extrema-direita, essa coisa toda de um discurso de liberdade de expressão, de chega de mimimi e tudo mais, mas não quando contra ela, né? Há de fato uma contradição. Mas dito isso, a gente não pode se furtar a dizer que é completamente errado e absurdo, né, a fala do Nego Di, assim, não tem como defender, não é porque é contra Jojo Todinho que a gente vai aplaudir, né, tá errado e tem mais que processar mesmo, e que bom que venceu o processo. Acho que os valores foram baixos demais pro nível das coisas que ele quis disfarçar ali de piada, né? Fico satisfeita que neste caso, infelizmente não é sempre, né, que isso acontece, mas que neste caso a justiça entendeu que, olha, extrapolou os limites da liberdade de expressão, extrapolou aqui todo o limite que podia, houve uma ofensa. Gosto muito, me chamou a atenção ali o comentário na matéria, dizendo que, olha, né, de acordo, né, com a decisão ali, não apenas ele proferiu essas ofensas, mas ele também, através dos seus seguidores, porque ele tem um monte de seguidores, infelizmente, eles amplificaram essas ofensas. E isso eu acho que talvez o ponto crucial da coisa toda, né? O que o Nego Di fez não foi só se expressar levemente, ou se expressar, falar o que ele sentia. Ele apontou um canhão comunicacional para Jojo Todinho, e ao fazê-lo usando essas palavras, não apenas a ofendeu de uma forma impensável e reprovável, mas também levou o seu público a amplificar. Então, leva também a sua horda a fazer isso. E isso é uma coisa que é uma prática que é recorrente na internet. E está mais do que na hora da justiça reconhecer e começar a punir também esse tipo de abordagem, porque muitas vezes o criador de conteúdo não nem põe a sua cara para bater, né? Só direciona ali os seus minions para fazer o seu ataque. Isso é uma tática, muito antiga, né? De mandar os seus minionzinhos irem lá e atacarem uma outra pessoa, porque ele pode dizer, não fui eu, foi meu público. E essa consideração me chamou muita atenção ali na matéria, né? De entender também que existe uma responsabilidade do criador de conteúdo quando ele direciona o ódio, os preconceitos, né, diretamente para uma outra pessoa na internet. Muito bom, né? Espero, né, que apesar de tudo, apesar de estarmos aí em trincheiras completamente diferentes, espero que Jojo se sinta contemplada pela justiça e que não venha sofrer esse tipo de ofensa novamente, né? Como a Dai bem pôs, tem muitas coisas a se criticar na Jojo Todinho. Por que tem que criticar a aparência? Por que tem que ir aí? Não é isso que tá errado no Jojo Todinho. É outra coisa completamente. Se quer criticar, critique a coisa certa, né? E, Ana, o Carneiríssimo perguntou, né, se a justiça determinou a exclusão dos vídeos, como vai ficar esse corte? Vão editar antes de postar no canal? Então, Carneiríssimo, esse corte que a gente trouxe aí do Nego Di é o mais leve e não foi esse que foi condenado a ser retirado do ar. O que foi condenado é o Nego Di compara a Jojo com personagens infantis, como, por exemplo, o Barney. É uma coisa assim absurda, é muito ridículo e, logicamente, não vamos trazer aqui. Está por aí perdido pela internet, mas não vamos trazer aqui. É um vídeo basicamente falando da aparência da Jojo. Ou seja, mais uma vez, se isso é o leve, imagina como não foram outros vídeos gravados pelo Nego Di. É isso, Ana.
Muito bom, Dai. Ficamos por aqui. Eu tenho um recadinho para dar aí antes da gente terminar. Desculpa, Dai, eu cortei você abruptamente, assim, eu tava. Não, Perdão. sei. Vamos lá. Gente, vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para trazer para vocês a palavra da Vero Cafés Especiais. Eu sempre viro pro lado errado, hoje eu acertei. Gente, o serviço da Vero vocês já conhecem, né? O serviço de assinatura de café é a maior regalia do mundo. Você assina o café, ele vem na sua casa, embaladinho, gostosinho. Você pode, inclusive, escolher se você quer em grãos ou em pó, tá? Dependendo da sua preferência. Mas uma coisa você pode saber, que vai vir café bom, de alta qualidade, de produtores rastreáveis, produtores independentes do Brasil, que você pode conhecer, pode saber de onde vem, pode saber como esse café é produzido, e é café realmente de ótima qualidade. Usando o cupom Meteoro, você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal, pode ganhar 4 brindes na assinatura anual, eu acho que super vale a pena, os brindes são bem legais, ou pode ter 10% de desconto nos produtos da lojinha, inclusive em cafés maravilhosos como esse daqui, que é o Spiced Rum, é uma novidade, foi lançado há pouquíssimo tempo, ele veio nessa garrafa bonitinha, e, gente, é o momento em que eu me lamento que YouTube não tem cheiro, um dos poucos, né? Porque o cheiro desse café é maravilhoso, o gosto melhor ainda, tá? Eu já tô consumindo ele e estou adorando. Fica aí a recomendação e agora sim a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá, beijos.